Acabo de ter uma grande notícia. Se eu fosse Fluminense, eu estaria vibrando. Sou Flamengo, estou preocupado. O cara está rindo. Vai formar a chapa para a presidência do Fluminense o meu querido irmão, meu amigo, Wagner Victor, na minha avaliação, um dos grandes quadros do serviço público do Estado do Rio de Janeiro. Já foi tudo nessa vida. Foi presidente da SEDAI, foi presidente da FAETEC, foi secretário de Minas e Energia do Estado do Rio de Janeiro, foi secretário também, se não me falha a memória, de Educação. Ele sabe das coisas. Foi presidente da SEDAI e agora ele vai brigar contra aquela turma, antiga turma da Unimed, o Celso Barros, pela presidência do Fluminense e ele como candidato a vice. E eu vou conversar com ele não só sobre futebol, mas sobre uma porção de coisas que interessam a você. Você tá bom, meu irmão querido? Eu estou bem, sempre aqui trocando ideia com você. Sabe que eles estão nos assistindo, não sabe como é agradável o papo que a gente tem sempre antes de uma entrevista dessa. É um prazer sempre estar aqui contigo, Molesto. Você é um cara de fibra. Obrigado, o prazer é meu e é uma honra ter você no hall dos meus amigos, ainda que você goste de me sacanear. Claro. Porque você me leva no Maracanã sabendo que o Flamengo está morto, como um chamariz assim, ô Ronaldo, vem comigo, eu tenho aqui umas entradas num camarote, aí o otário aqui vai e o Flamengo toma de 4 e ele fica me sacaneando o jogo inteiro. Mas o Ronaldo tem uma coisa interessante, no hino do Flamengo ele diz, e no Fla-Flu é um ai Jesus. É isso, verdade. Então, o próprio hino do Flamengo já diz que quando encara o Fluminense, é coisa difícil. O Flamengo reconhece isso no seu próprio hino. Tá bom. Está entrando no ar neste momento Menorá na TV. Muito bem, estamos então dando início ao nosso primeiro bloco de Menorá na TV com Wagner Victor. Wagner, um dia eu enlouqueci e resolvi ser candidato à presidência do Flamengo. Jamais faria isso de novo. E eu pergunto, você tem coragem mesmo, rapaz, de enfrentar essa brabeira? Olha, Molesto, muitas pessoas me perguntaram, você é sempre envolvido em uma série de questões, está com problemas familiares hoje, com mãe doente. Eu estou fazendo isso meramente por paixão. Na realidade, aquele que gosta de futebol, ama futebol, tem um pouco do futebol, a história do seu clube relacionada à sua vida. Então, quando a gente observa que o clube vai quebrar, literalmente o Fluminense vai quebrar, a gente tem que se prender um pouco, dar um pouco da sua vida para tentar ajudar. Então eu me juntei a Ricardo Tenório, que é o candidato a presidente, eu sou o candidato a vice-geral, contra uma outra chapa. Então basicamente nós estamos aí, eu acredito que a gente deva vencer porque nós estamos um grupo de pessoas, empresários, pessoas que estão lá no Fluminense com o compromisso de servir ao Fluminense e não de se servir do Fluminense. Ô Wagner, eu vi 2 meninos fantásticos no Fluminense. Um é o Pedro, que eu adoro, centroavante. No primeiro jogo do Pedro que eu vi, eu coloquei o dedo em cima dele e disse, esse garoto vai vingar. E agora esse outro menino, que se não me falha a memória, se chama João Pedro, que também jogou meia hora, fez 3 gols. Por que é que nós vendemos essa garotada? É só falta de dinheiro ou também tem a mão do diabo metida nessas histórias, hein? A mão do diabo total, safadeza, pilantragem. O próprio Pedro, na realidade, o Fluminense, como muitos clubes do Brasil, eles priorizam muitas vezes as negociatas trazendo jogadores medíocres, enquanto não fortalecem a base, e mesmo identificando os jogadores de base com talento, vendem eles baratos, a preço de banana e ganhando alguma coisa. Você vê que o Pedro só foi decolar no Fluminense quando o Fluminense fez aquele negócio excepcional vendendo o Henrique Dourado para o Flamengo. Ele era reserva do Henrique Dourado e todo mundo sabia que o Pedro era melhor que o Henrique Dourado, que era uma bomba que só sabe bater pênalti. Hoje o Fluminense tem Kelvins, Kaiques, que passou no Flamengo, Guilhermes, Júnior Dutra, pessoas que você não escutou falar. Você tem uma geração de base fantástica. O João Pedro, como Marcos Paulo, o pessoal chama do novo Casal 20. O João Pedro já está vendido. O João Pedro já está vendido. É um garoto com uma explosão muito grande, ele tem uma explosão, com uma finalização muito diferenciada, tipo centroavante antigo, como é o Pedro. O Pedro é um jogador não tão grande com a explosão do João Pedro, mas jogador com boa técnica, mas sabe finalizar.
como poucos. E o Fluminense conseguiu produzir bons centroavantes, que é uma coisa que o Brasil está faltando. Marcos Paulo, tem muitos jogadores, o Gustavo Scarpa, o Fluminense, de maneira ou incompetente, ou leniente, ou outra leitura que você está, é um jogadorzaço formado na base. Então o Fluminense tem um grande celeiro, que é Xerém, um grande celeiro mundial de produção de atletas, reconhecidos. Teve até uma matéria ali, cerca de 3 anos atrás, pela que FIFA. até nunca jogou no Fluminense, que já foi vendido por fortunas. Tem garoto agora da base são 2 gêmeos que já tem uns 10 anos que foram vendidos. Que foram os laterais. Só tem um garoto hoje que está na base, que é o Arthur, garoto de Friburgo, é fantástico, é a seleção brasileira na certa. Então o Fluminense tem excelentes jogadores e, ao mesmo tempo, muitas vezes eles não crescem, não são colocados, e você traz de maneira inexplicável alguns jogadores. Isso é esquema de empresário. E é por isso, inclusive, que eu estou indo para lá, porque não é para acabar. Porque quando você tem gordura, você dá para fazer esse tipo de prática, transformar o Fluminense como hospedeiro de jogador, de empresário. Agora, quando não tem mais gordura, não tem como, e fazer algo parecido até com o Flamengo. O Flamengo montou uma equipe de gestores, eu sou até muito amigo do Landim, que é o presidente, uma equipe de gestores, e que está buscando uma saída para o Flamengo, equilibrando e, ao mesmo tempo, buscando resultados. Não está ainda com resultados, ainda está muito na fase do cheirinho, mas efetivamente conseguiu estabilizar o clube. Então o Fluminense tem que se estabilizar, tem que montar um grande time, voltar a ser competitivo e fortalecer a sua base. Ô Wagner, você que há tantos e tantos anos milita na prestação de serviços públicos ao Fluminense, ao carioca, aquele que nasceu no Rio de Janeiro, que vive no Rio e que precisa de que as autoridades ofereçam a ele o serviço básico para que ele possa sobreviver, viver e ter uma qualidade de vida melhor. Você acha que o Rio de Janeiro acabou? Não, de forma nenhuma, Moleque. O Rio de Janeiro ele tem problemas, alguns problemas agravaram pela crise econômica do Brasil. Por exemplo, a crise econômica do Brasil, inclusive, impactou a principal empresa do Brasil que se localizava no Rio de Janeiro, que é a Petrobras, que tem da qual você é também funcionário antiquíssimo, que tem uma estrutura que permeia toda a economia do Rio de Janeiro, desde a indústria naval, a indústria do suporte, a própria produção de petróleo e todos os serviços que derivam da indústria do petróleo. Então ela foi bastante impactada, mas há uma grande crise. De forma nenhuma, o Rio de Janeiro ele tem um potencial logístico e de posicionamento, por exemplo, ainda estão aqui a Bacia de Campos e a Bacia de Santos, os principais campos de petróleo, tem empreendimentos muito interessantes no Rio de Janeiro, que ainda vão ter um potencial ainda pouco aproveitado, como o Porto do Açu, crescimento da produção siderúrgica, da economia do conhecimento. O Janeiro tem muita chance, tem muito trabalho ainda pela frente. Ao contrário, acho que outros estados se colocam, do ponto de vista de potencialidade, muito aquém do que o Rio de Janeiro está. Você foi indicado e assumiu a posição de diretor-geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a função que você desenvolve hoje. A Assembleia presta um serviço espetacular em vários setores. Exatamente. E com muita propriedade, principalmente na área cultural do Rio de Janeiro. Como você se sente depois de ter passado por SEDAI, por secretarias de Educação e de Minas e Energia, por tantas atividades como a FAETEC, também na área educacional? Como é que você se sente dirigindo a Assembleia Legislativa? Olha, por conta do relacionamento que eu tenho dos diversos cargos públicos, eu conheço grande parte dos parlamentares que conhecem muito o meu trabalho, mas especialmente eu tenho um relacionamento muito positivo, conhece meu trabalho de longa data, o presidente da casa, o deputado André Ciliano, que eu conheci quando era secretário de Energia e Petróleo, Indústria Naval e Petróleo, e ele prefeito de Paracambi. Fizemos uma relação de confiança, de trabalho de longa prazo, e ele me chamou para esse desafio, que é um processo progressivo de modernização da casa, nos diversos caminhos que a casa trabalha. A gente está iniciando um trabalho muito não só com o André, mas com todos que compõem a mesa diretora da casa, um trabalho progressivo, e que você tem que fazer acertos administrativos em função do que requer a sociedade. Melhor transparência, governança, compliance, não é uma coisa de um dia para o outro. Eu estou acostumado a mudar organizações, você não liga um botão, liga e desliga. Eu digo que navio não dá cavalo de pau, você faz uma mudança progressiva, tem dado um apoio, muita coisa boa está acontecendo, por exemplo, na área de cultura que você fala, tem um processo, você passa hoje, não tem mais aquelas feiras de camelô do lado da Alerj, até com iluminação artística,
que valoriza a beleza, está com visitação de público externo, e futuramente... O prédio é maravilhoso. E aquele prédio, nós estamos construindo um prédio novo, que é no antigo Banerjão, deve ser chamado de Alerjão futuro, e aquele prédio vai virar um centro cultural, um museu permanente, ele vai ficar só para grandes sessões da casa, mas será como se fosse uma casa voltada à cultura. Então, isso faz parte do programa de modernização administrativa da Alerj. Wagner, nós vamos alternar diversos temas aqui, e indo e voltando para certas questões. Futebol de novo. Você acredita que o Brasil deva parar de convocar jogadores que atuam no exterior e privilegiar quem joga no Brasil? Ou você é contra essa ideia? Não, na realidade eu acho que deve equilibrar mais a convocação, você deve fortalecer mais, desde que também não seja uma operação casada para você valorizar o jogador brasileiro para vender no dia seguinte. Eu acho que esse equilíbrio, ele é importante, até porque você está trazendo alguns jogadores de fora, que são jogadores a princípio medíocres, você não vê o desempenho, você não considera, e alguns até quase titulares. Eu nunca vi grande futebol naquele Fernandinho, nunca. Acho aquele lateral esquerdo, Felipe, não sei o que, um jogador normalzinho. Agora, uma coisa é você trazer um Thiago Silva, que é um jogadorzaço, e aí que dá peso numa referência. Outra coisa é trazer mais ou menos, trazer jogador mais ou menos, não dá para goleiro. Eu acho que a gente tem grandes goleiros no Brasil, não precisava trazer esses goleiros lá de fora. Estou vendo nesse desempenho fantástico. Tem que equilibrar mais, eu acho que a coisa está muito desproporcional dos jogadores. Você acha que o Tite aguenta essa Copa América, que ele não vai vencer, na minha opinião, ainda que a gente esteja bastante longe do final? Eu acho que ele aguenta, ele é um bom técnico, ele é uma pessoa que, inclusive, se comunica muito bem, tem uma visão. Talvez as mudanças, a gente não pode mais voltar a improvisar. Nós já tivemos como técnico da seleção Mano Menezes, já tivemos Dunga. Eu acho que o Tite, comparando... É melhor. Não há dúvida, é um técnico com a cabeça muito mais aberta. Você não acha que ele passa muito a mão na cabeça de Neymares e companhia, não? Na hora errada? Eu acho que ele pode chamar, eu acho que o Neymar tem que ter uma chamada diariamente em relação no eixo, a questão comportamental dele, até porque ele é uma referência. Por exemplo, joga muito. Quem está na política permanentemente é provocado, nem por isso você vai sair dando soco. Ele não pode, em alguns eventos, por mais que ele queira se divertir, ele não pode estar na farra, deixar se transmitir. Então ele é uma referência para a garotada. Agora joga absurdamente bem, não dá para também excluir o jogador por questão, não é um esporte de freiras, entendeu? Agora, ele tem um papel muito importante do ponto de vista de valorizar jovens atletas. Você falou agora, 2 atletas do Fluminense importantes, o Marcos Paulo, ele está tendo a opção de, possivelmente, como ele tem a cidadania portuguesa, de não participar da divisão de base do Brasil, e sim na de Portugal. Ele acha que possivelmente Portugal vai ter um potencial de aproveitamento. Porque ele tem lá a porta para a Europa através de Portugal. Mas teoricamente jogar com a seleção brasileira deve ser um orgulho maior. Mas o jeito não está mais ligado nisso. Então, e isso é algo que a gente deve... Muito dinheiro envolvido também nessa atividade hoje em dia, e isso vira um pouco a cabeça do atleta. E o que acontece no Fluminense, você permite a questão dos zangões. Os empresários são zangões permanentes. Predadores, literalmente. Ô Wagner, você sente que o presidente da República está jogando no lixo o capital político dele? Ou isso é conversa fiada dos opositores? Olha, Moleque, se eu falar que está jogando no lixo, seria uma expressão muito forte. E eu acredito que ele saiu com capital político, como todo mundo que ganha eleição, elevado, validado pelas urnas de maneira democrática. Então, ele, inclusive o vice, por mais que não gostem, o vice, ele validado democraticamente, e todo presidente que sai validado, e foi com uma folga significativa em relação à folga que tinha acontecido na eleição passada da Dilma em relação ao Aécio. E alguns segmentos, talvez por administração ainda pouco calejo, não está tão calejado
na administração, alguns segmentos estão gerando crises desnecessárias. Vou dar o exemplo da educação, se vê que é uma atrapalhada atrás da outra. Atrapalhada atrás da outra. Por exemplo, contingenciamento é até uma coisa natural que você faça de orçamento como na educação. Mas ali foi anunciado de maneira equivocada como corte, como uma ação discricionária em relação à questão ideológica. Não estou querendo dizer que isso vai acontecer. As pessoas estão muito inexperientes, estão começando atrapalhadas. O INEP, que organiza, por exemplo, o Enem, já trocaram, nós estamos nem no meio do ano, já trocaram 3 vezes o presidente do INEP. Então é uma coisa preocupante, está gerando desgaste desnecessário. Um dos filhos do presidente, eu até gosto muito do Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente já deu um depoimento totalmente desnecessário sobre a questão da bomba atômica, uma coisa que está prevista na Constituição. Não vai se mudar nada em relação à bomba atômica, mas só se gera acirramento, inclusive uma visão internacional equivocada dentro do histórico de uso pacífico da energia nuclear. Então, me parece que diariamente ficam gerando pautas de desgaste. A própria equipe econômica muitas vezes anuncia questões que não estão combinadas com o próprio presidente da República. Então, isso faz com que na política você vá queimando a sua gordura política. Não jogar no lixo, até porque ele ainda tem um grau de aceitação extremamente elevado. Mas certamente aqueles que estão no entorno dele, então pessoas assim muito inteligentes, não dá para colocar que o general Mourão não é inteligente, pessoa preparada, o cara não chega naquela postura do oficialato, se é uma pessoa preparada, o Heleno é uma pessoa preparada, e ao mesmo tempo um certo conflito entre a visão nacional dos militares e uma visão bastante liberal da equipe econômica. Ele tem que saber acomodar isso, evitar os conflitos com o Congresso Nacional. Está tendo muito conflito quando você nem imagina que pode ter conflito, fica se criando. Isso gera desgaste. É ruim, eu torço muito para que o governo dele dê certo. Porque, na realidade, o Brasil tem que voltar a crescer e isso impacta na vida de todo mundo. Quem torce para o fracasso dele torce contra o Brasil. Estamos, então, encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV, entrevistando Wagner Victer, hoje o diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Já já a gente volta com futebol, política nacional, política do Rio de Janeiro e a situação da cidade do Rio. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, conversando com Wagner Victer, hoje o diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Meu querido amigo, você entende que tem havido renovação na política nacional nessa eleição do Bolsonaro e de uma porção de jovens como Kim Kataguiri e Companhia Limitada ao Congresso Nacional? Acredito que a renovação foi significativa no número, não no número que colocaram claramente para o Senado. Muitas pessoas que renovaram no Senado vieram de participação política, mas vejo muitos jovens, inclusive entrando na política. Tem a deputada lá em São Paulo, a Tábada, gosto muito, a menina de 25 anos. Aqui no Rio de Janeiro, tem um jovem outro dia, o Renan Ferreirinha, um garoto também. Tem muitos jovens entrando na política. A política está se renovando muitas vezes pelo centro, pelo conservadorismo, e na esquerda acredito que ela se desgastou muito pelos problemas que aconteceram no Brasil. O Kim Kataguiri é um exemplo muito claro, ele está suportado pelo movimento Brasil Livre, mas ele está no DEM, é um deputado com dedicação muito grande e muitos acompanham ele. Tem partidos novos que pretendem renovar, passam a linha da renovação, que é o novo, mas tem partidos antigos, que tem gente, pessoas antigas, mas que buscam permanentemente a renovação. Então a renovação não obrigatoriamente é aquele negócio do primeiro mandato do jovem. Tem parlamentares que permanentemente buscam se renovar e acompanhar a pauta diária. Eu conheço diversos, até porque eu convivo com todos, das diversos matizes, da extrema-direita à extrema-esquerda. Ô Wagner Victor, o Rio de Janeiro impediu, na ordem de 60%, a morte de policiais no governo Witzel, nesses 5 primeiros meses do ano. Matou 25% mais de bandidos. Você acha que existe uma linha direta
de relacionamento entre esses números? Olha, menos bandidos vivos, menos policiais mortos? Olha só, é leviano eu afirmar uma análise preliminar dos números, mas, logicamente, o maior enfrentamento pode representar um maior respeito e, por sua vez, um menor número de crimes contra policiais. Em tese, da mesma maneira, representar um maior número de mortes de bandidos e também de inocentes, porque muitas vezes você não consegue selecionar. Tem casos de pessoas inocentes que morreram, mas essa é a lógica. Não dá para fazer uma afirmação científica, mas eu considero que o enfrentamento à bandidagem e a volta do respeito é um processo contínuo que deva se perseguir. Então, eu vejo pessoas competentes, o pessoal da Polícia Civil, o time que está lá, estou vendo muita gente boa. Então, é progressivo, não é de um dia para o outro, tá, Golesko? Você não pega... Agora, que a vagabundagem tem que respeitar o policial e, muitas vezes, em momentos, não chegou a respeitar, isso é um fato. Agora, o atual governador busca, como uma das marcas dele, fortalecer institucionalmente o poder de polícia em relação à bandidagem. Agora, tem que equilibrar isso, entendeu? Isso é equilibrar, porque muitas vezes a própria política estabelecida por um governante não é a política que perpassa para a ponta e podem ter excessos. Tem que saber também punir eventuais excessos. Você tem muita esperança no país e no Rio de Janeiro? Como é que está a tua cabeça, teu coração? Com o que você vê por aí, você se sente bem, mal? Acha que vai andar para frente? Como é tu? Sinceramente, eu sou bastante otimista. Até por ter atuado muito tempo nisso, transformar e entender que crise é uma oportunidade, eu acredito nisso. Agora, tem que ter uma pauta. Eu vou dar um exemplo. A pauta da Previdência é extremamente importante, mas eu não percebo uma pauta além da Previdência. Eu acho que tem pautas, inclusive, que não precisam ser posteriores, apesar de não estarem claramente definidas na geração de emprego, e podem que conduzir simultaneamente. Por exemplo, a melhoria da logística brasileira. Você tem uma série de concessões que vão ser realizadas. Fazer com que concessões, mais do que arrecadem valor de outorga, mas se comprometam com investimentos, de fato, é uma cultura muito importante. Durante muito tempo se teve a tese que era importante fazer concessões de rodovias, ferrovias, para aumentar outorgas e não para fazer melhorias no processo. Acho que tem muita coisa a fazer. Agora, tem que ter visão política industrial e conhecimento para fazer isso. Mas eu estou otimista. Voltando para o futebol, qual é a tua opinião sobre Fernando Diniz, que é o atual técnico do Fluminense, e coloca todos os times que ele treina jogando no ataque, muitas vezes até viabilizando gols adversários, mas sempre fazendo os seus gols que eventualmente dão belas vitórias ao Fluminense? Essa é uma boa pergunta, interessante. Primeiro, até lembrar, como a gente falou do Fluminense, falei que estou junto com o Ricardo Tenório, e aí como audiência do teu programa, a principal torcida que tem na comunidade judaica, a Yiddish Flu, fechou com a gente. A Yiddish Flu está fechada com a dupla São Tenório e meus amigos, gosto muito deles. Tem Cláudio Mondemblat, Eduardo Lambi, fechou. Então, a comunidade judaica... o Dedeco. Então, o pessoal está conosco nessa batalha. Em relação ao Fernando Diniz, o Fernando Diniz tem um jeito novo. O próprio jogo dele, que lembra até futebol de salão, do goleiro jogando, sair no toque de bola, ele é muito positivo para mudar o paradigma do futebol brasileiro. O futebol brasileiro estava muito voltando ao futebol de força da Europa, sem ter o preparo físico da Europa, jogando pelas pontas e com aquele cruzamento na área. O Flamengo fez isso contra o Atlético no sábado passado. Posou quase 40, 50 bolas, cara. Uma coisa... Não dá para aguentar. Não dá, e aí você... O que acontece é que o Fluminense, que faz o tic-tac do Barcelona, e está fazendo, dá para ver a posse de bola, que é um diferencial do Fernando Diniz, ele tem que ter o cara finalizador. E o finalizador tem que chutar fora de área. Não, tem dois hoje que estão entrando agora, entraram nos últimos jogos. E tinha o Pedro que estava machucado. Se você tiver um centroavante forte, uma referência de área, isso é muito importante. Você começa a chutar fora de área e o cara entra a bola fora de área, você não abre espaço para o centroavante. Não dá para ficar aquele joguinho de cruzamento. Futebol inglês não é o brasileiro. Então o Fernando Diniz, ele se diferencia.
e está conseguindo justamente mostrar esse trabalho no Fluminense. Ele é uma pessoa que certamente vai chegar lá. Nós vamos ser eleitos e ele vai continuar trabalhando conosco aí. Wagner, continuando aqui com o futebol, eu tenho uma sensação de que o Abel, após o falecimento do filho dele, com toda a razão, entrou numa profunda, como diria o Nelson Rodrigues, e cava depressão, da qual ele ainda não saiu. Então, quando alguém perde um filho, nas condições que ele perdeu, ele passa a achar tudo normal na vida dele, menos aquilo que aconteceu com ele. Essa é a leitura que eu faço das declarações que ele dá quando o Flamengo perde um jogo lá para o Atlético Mineiro em Minas Gerais, com menos um jogador, o Atlético, e o Flamengo tendo 80% de posse de bola, ele acha que é normal o Flamengo perder esse jogo. Ele vai lá no Internacional em Porto Alegre, perde o jogo para o Internacional, o Flamengo jogando de uma maneira absurdamente equivocada, ele acha também normal o Flamengo perder o jogo ali em Porto Alegre, porque o time do Internacional é muito bom. A torcida do Flamengo não aguenta esse tipo de discurso. E aí eu pergunto a você, não é hora do Abel ir cuidar um pouco do pessoal dele e voltar a ser o Abel que a gente sempre gostou, no qual a gente confia, do qual a gente aplaude porque sabe fazer um time jogar? Nesse momento eu não entendo que ele esteja sendo produtivo para o Flamengo. Qual é a tua opinião, hein? Olha, o Abel é um grande técnico, isso não há dúvida. Inclusive um técnico tricolor que ama o Fluminense. O pessoal até brinca, está dando uma contribuição para a gente dar uma baixada de bola lá no principal opositor. É um grande técnico. Não há dúvida também que a perda de um filho, em qualquer condição, acaba com o ser humano, acaba emocionalmente. E, logicamente, acredito que, mesmo com alguns erros que acometendo o Flamengo tem um elenco sensacional. É um elenco sensacional. Ele possa ter dado algumas declarações infelizes e muitas vezes os problemas fazem com que você ligue o foda-se. Olha, eu tô ligando, não estou mais me policiando em relação ao que falei. O Flamengo teve boas partidas, tem um time que tem um excelente meio-campo, tem referência. Não acredito que concretamente o Flamengo não é perder duas partes. Perder por um grande time fora do Rio de Janeiro, por mais que você tenha maior posse de bola, perder para o Atlético em Minas, o Internacional do Rio Grande do Sul, não é nada anormal. Então eu acredito que o Flamengo vai... ele é candidato ao título esse ano. O Flamengo é candidato ao título com o Abel. E dificilmente o Flamengo vai arrumar um técnico melhor que o Abel. Dificilmente o Flamengo vai arrumar um técnico, porque é uma máquina de moer gente. Se não tiver um cara cascudo para ser técnico do Flamengo, é uma máquina de moer gente. Então, me preocupa muito condenar o Abel, por mais que ele tenha estabilizado essa crise, por a questão do Abel. Talvez ele tenha estatura para aguentar essas pauladas, os outros não aguentariam. O Wagner, acho que o Vasco fez um grande negócio trazendo o Vanderlei do Luxemburgo à ribalta do futebol carioca e brasileiro novamente. As pessoas não desaprendem, e o Vanderlei não desaprendeu. É possível que o sujeito passe uma fase estranha, ele foi muito pressionado com aquela história toda de Receita Federal, de Seleção Brasileira, de Real Madrid, onde ele não foi bem, mas me parece que o Vasco acertou. Qual é a tua opinião, hein? Ele é um técnico experiente, cascudo, o Vasco não tinha grandes alternativas, mudou bem com o Campelo também, é morador lá da ilha, mudou bem com o Landim, com o Campelo, olha que mudou bem com os principais opositores. O Vasco não tem o elenco tão bom como tem o Flamengo, como tem o Fluminense, e parece que a galera tá meio pesadona, né? A galera tá meio pesadona. Você vê aquele argentino dele, parece até o Bob Esponja. Marcos joga Lopes. bem. Marcos joga bem, mas tá larguinho. Tá over. Então o Vasco não tem grande elenco. Ele pode ser que ele consiga botar em ordem, pegar alguns jovens e aproveitar. A situação do Vasco é preocupante, porque ele tem uma crise financeira com um desempenho esportivo inadequado. Se cair, e logicamente se risca... Cair a quarta vez não é só a quarta década. vez. Da mesma maneira, hoje, os clubes estão muito dependentes das receitas de televisão. Claro. As receitas caem muito. E aí pode entrar numa crise sem fim. Meu amigo, a coisa não tá bonita, não. Agora, quero te contar uma história e te perguntar o que você pensa disso. Quando houve a eleição do Flamengo, a última,
em que o Landim foi vitorioso, eu fui convidado pelo Lomba, que era o candidato da situação, para conversar. Eu disse a ele: Lomba, olha aqui, eu não quero apoiar ninguém que venda ídolo. O sujeito que vende ídolo é como se estivesse vendendo a mãe, porque ídolo não tem preço, ídolo tem valor. Você não vende quem tem valor, você vende quem tem preço, porque quem tem valor leva a entidade adiante, traz torcida e traz títulos. E eu acho que vocês deveriam, eu falando para ele, acho que vocês deveriam fazer um escalonamento de aumento de salário para, na época era o Paquetá, já tinham vendido o Vinícius Júnior, para não perderem mais um ídolo em 6 meses. O ídolo da base. E aí ele me disse o seguinte: não, ele não quer ficar, o empresário quer que ele vá embora, ele mesmo não quer ficar, mas eu vou tentar. Muito bem. Naquela manhã seguinte, eu li no jornal que o Flamengo tinha vendido o Paquetá por uma importância menor do que havia na multa contratual, e pior do que tudo isso, naquele momento em que eu conversava com um candidato que estava tentando me convencer a votar nele, havia representantes do Flamengo na Itália vendendo o jogador. Esse é o tipo de prática que você vai usar no Fluminense? Ao contrário, esse é o tipo de prática de vagabundagem, de entregar o futuro do clube, as bases a empresários, que é totalmente inaceitável. E o Tenório, ele tem uma experiência grande na área do futebol. Isso não é, olha só, se você põe uma multa contratual, você está pagando efetivamente por ter aquela multa contratual. A não ser que você avalie que a multa contratual está extremamente acima do valor daquele jogador ou do potencial daquele jogador, você pode analisar, discutir e abrir mão. Foi o que, por exemplo, nós temos o Marcos Paulo, a multa contratual é cerca de 200 milhões. Não dá para vender o Marcos Paulo abaixo da multa contratual, o garoto explodindo, a mesma coisa do Pedro. Então, quando você vende abaixo de uma multa contratual, a não ser que você faça um contrato maravilhoso dizendo que se o clube que comprou, ou o empresário comprou em 4, 5 anos, revender, você ganha um diferencial significativo nisso. Ao contrário, não se faz isso. Muitas vezes se colocam como hospedeiros. Tem o Richarlison, foi lá para o Watford e agora está valendo uma fortuna. Será que era aquele melhor momento? A multa contratual era esse? Então isso tem que ser a maneira muito clara. E quando acontecer, Gonçalves, tem que ser de maneira transparente. Olha, vendi para o empresário tal, vendi a tanto, porque as coisas viraram segredo de Fátima. Não pode ter segredo de Fátima para conselheiro de clube e para jogador. E botar a maneira muito clara. Eu estou vendendo porque estou quebrado nisso, colocar. Não, se não tiver transparência, não tiver governança, até para você fazer coisas que são ruins, você não vai conseguir evoluir. Isso não está acontecendo no futebol. E quem trabalha com empresário, por isso que a gente fala, eu não sou ligado a empresário de futebol, o Tenório não é ligado a empresário de futebol, não tem ninguém na nossa chapa que é ligado a empresário de futebol. A gente não tem compromisso, não tem um empresário de futebol que comprou uma cocada nessa campanha. Então, por isso que é zero de compromisso com o empresário de futebol. Quando é que vão ser as eleições? Dia 8 de junho, nos próximos dias vai ter eleição, nós vamos ganhar, os tricolores estão nos assistindo, vão votar, e como eu te falei, da comunidade aí de Chiflu fechou com a gente. E vai estar muita gente votando. E as pessoas que não querem mais votar por grupinhos, não querem mais a fábula do flautista de Ramelin, de seguirem o flautista e caírem como ratos no cais e morrerem. Muito bem, você que é tricolor, vá votar no dia 8 de junho em Wagner Victor e Tenório. Tenório e Wagner Victor. Ou Tenório e Wagner Victor, porque essa dupla vai fazer com que vocês deixem de ganhar dos adversários mais poderosos, mas vão perder do Flamengo. Sempre assim. Menorá na TV, encerrando o segundo bloco com Wagner Victor. Já já a gente volta. Estamos dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com Wagner Victor. Hoje ele é o diretor executivo da Assembleia Legislativa, diretor executivo, diretor-geral, vamos dizer assim. Meu querido Wagner Victor, existe algum país que tenha evoluído sem aplicar grande parte dos seus recursos em educação? Não. O investimento na educação, primeiro que o investimento você tem que ter visão de longo prazo.
você não tem capacidade de aprendizado, você não tem produtividade, você não tem evolução de cidadania, você não tem geração de tecnologia, você não tem capacidade empresarial se você não tiver educação. E também não é uma coisa de um dia para o outro. E cada país deve ter o seu processo conceitual de desenvolver a sua educação, que pode ser regional, logicamente mantendo as bases. O Brasil evoluiu muito na educação no passado, porque conseguiu reduzir muito a questão do analfabetismo. Ele tem que ter um avanço agora maior no aprendizado, combater fortemente a evasão. Por exemplo, no período que eu tive na Secretaria de Educação, nós ampliamos a quantidade de escolas em tempo integral profissionalizante em 112%. Nós implantamos, no período que eu tive na educação, mais escolas em tempo integral do que todas as gestões de secretarias, desde a época do Império, juntando o Rio de Janeiro e Guanabara. Nós mais do que duplicamos. E isso é porque eu tinha um entendimento conceitual que as escolas de tempo integral, com aumento da carga horária de matemática, português em 30%, ampliamos sociologia e filosofia em 100%, e mais um período da parte da tarde com matérias técnicas, faria com que você tivesse a melhor formação. E eu tenho exemplos hoje, que eu continuo acompanhando, fantástico. Por exemplo, uma escola nossa em Itatiaia, que é no sul fluminense, a escola acabou de ganhar uma competição da Land Rover em Londres. Essa escola, falando sempre com a diretora, a escola está tão boa que nós botamos tempo integral, que praticamente acabaram as escolas privadas no município. Não tem mais escolas privadas de ensino médio. Todos querem ir para lá. Então, e é possível, e não falo isso em teoria não, porque o ensino público ele pode ser de qualidade. O meu filho estudou em escola pública, ensino médio, Francisco vai estar nos assistindo aí, Francisco está começando engenharia agora no Fundão, estudando numa escola de ensino médio pública no interior do estado, e soube superar, soube passar por um ensino de elite, que é engenharia de produção na UFRJ. Então eu acredito muito na educação. Agora tem que ter determinação, tem que ter persistência, não pode fazer politicagem, tem que ter trabalho, e é longo prazo, não é de um dia para o outro. O Wagner Victor, existe uma geração de políticos corruptos larga no Brasil, muitos dos quais já em cana, outros com a cabeça pedida, e alguns que entram e saem do presídio como se fosse a sala de visitas ou o corredor do prédio onde eles vivem. Eu pergunto a você, essa tendência deve mudar ou se agravar, continuar do mesmo jeito? Ou nós vamos ter um Brasil com uma perspectiva diferente a partir do trabalho que foi realizado pelo juiz, hoje ministro Sérgio Moro, e também pelo pessoal do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, e de todos os juízes estaduais que participaram, cada um do seu estado, dessas fases da Lava Jato. O juiz Bretas faz um belo trabalho aqui no Rio de Janeiro, trabalho também dedicado, mas muitos juízes federais, juízes estaduais estão trabalhando. Eu acho que mudou o paradigma. Até internacionalmente, você tem hoje normas de combate à anticorrupção, normas ISO, a ISO 37001, é uma norma que você estabelece modelos de práticas anti-suborno, anticorrupção. Eu escrevi até um artigo sobre isso outro dia, que inclusive foram copiadas para a NBR. Você tem hoje modelos que você coloca de práticas de melhoria de governança, de que as licitações públicas começam a exigir. Eu acho que está criando um novo modelo no Brasil, há uma percepção, a questão da nova postura ética, a exigência, o olhar do cliente de tentar escolher uma empresa que não, a princípio, mesmo que os certificados apresentem total correção, mas que tem práticas indevidas. O Brasil mudou muito o paradigma. O Lava Jato ele foi importante criar um novo conceito. É claro que a imagem das administrações públicas, de empresas, cair do Brasil se desgastou muito. Mas é um processo de mudança. Sempre que acontece alguma coisa, você faz elementos. Só que na engenharia, quando caiu o Air France 447, você fez uma série de modificações lá no Pitot, para não cair, porque o Pitot estava congelando. Então é a mesma coisa, na administração é a mesma coisa. Você começa a criar mecanismos, sistemas de controle que vão favorecer e que vão apresentar modelos para as futuras gerações, para que essas práticas indevidas não continuem acontecendo. Ô Wagner Victor, de tudo que você já fez na tua vida, você ainda é um cara jovem, você deve estar com 50 anos, é isso? 50 e pouquinho, né? Pouquinho, pouquinho. Você não quer falar? Não, 55. 55. Então você está na metade dos 50 por 60. Isso.
De tudo que você fez na vida, e foi muito, e você continua fazendo, o que você mais gostou de serviço público? É engraçado, cada lugar a gente Eu acaba... achei você mais feliz na SEDAI. Não, a SEDAI era um elemento... É verdade isso? Não, a SEDAI foi Eu tenho te acompanhado. Não, a SEDAI era um case interessante, porque era uma empresa quebrada, falida, e que automaticamente você conseguiu corrigir a empresa, deixar a empresa com duplo A de rating Standard Poor's, que era uma coisa recorde, com balanço aprovado pela PwC, depois pela Ernst Young, sem problema, dando lucro praticamente todos os anos, prestando um serviço, praticamente não faltava, deixei sem faltar água em nenhuma favela do Rio de Janeiro, alguns problemas pontuais na Baixada, mas o maior programa de obras já feito pela história da empresa na Baixada Fluminense. Então é uma empresa que a gente conseguiu dar um resgate, foi livro da Fundação Getúlio Vargas como case, mas cada lugar, a energia, nós conseguimos reabrir mais de 20 estaleiros, transformar o Estado independente da geração de energia elétrica. O programa de eletrificação rural me deu um prazer muito grande, praticamente acabamos com as propriedades sem energia, o GNV, o gás no interior, na FATEC, ensino profissionalizante, na educação, ampliação das escolas em tempo integral. Até hoje eu encontro com alunos e com pais que estão reconhecendo. Então, a gente estava falando aqui do Felipe, engraçado, estava entrando outro dia no jogo, que o Felipe fez 2 gols contra o Cruzeiro, na hora que eu estava entrando com meu filho e com outro garoto que eu sou mentor, veio um rapaz no início e falou: doutor Victor, você lembra de mim? Eu falei: não, lembro, não me lembrava muito bem do local, me lembrava... Falou: não, quando eu era secretário, me arrumou um curso de soldador e depois me arrumou o primeiro emprego, que era um programa que eu tinha de colocar. E falou: bacana, e continuei andando. Aí continuei andando com ele, assim, coisa, e falou: eu sou o pai do João Pedro. Imagina. Tu vê, ele era o pai do João Pedro. Eu falei: pá, que bacana. O João Pedro, pra quem não sabe, é o garoto do Fluminense, que acaba de fazer 3 gols em 30 minutos. Aí eu até apresentei o meu filho e falei: vê como é que às vezes a gente tem a oportunidade de mudar as vidas e não consegue nem se lembrar. E isso aí, de alguma maneira, mudando a vida do pai, mudou a vida, dependendo do garoto, que hoje me dá alegria. Então a vida, muitas vezes, aquilo que você planta, você nem consegue compreender. Eu tenho uma coisa que eu ajudo muitos jovens. Tem muitos jovens que eu sou mentor hoje. Eu tenho garotos na universidade, o garoto agora, o Ian. E é um garoto que eu peguei fazendo ensino fundamental na Ilha do Governador, porque eu li uma matéria que ele tinha recebido uma medalha de ouro do OBMEP, sonhava fazer engenharia. Eu peguei ele para orientar, botei, ele fez curso técnico, e agora passou engenharia no fundão, civil, faz engenharia com meu filho. O garoto lá da Paraíba, o Severino, faz engenharia naval. Então eu ajudo os jovens, o Matheus, isso. Então isso dá um prazer da gente, além da nossa atividade, a gente apresentar um pouco da nossa experiência para orientar jovens. É uma coisa meio Jedi, né? Do mestre estar orientando os padawans e à medida que você vai ficando velho, tá certo que eu não vou ficar que nem o Yoda, porque eu sou um pouco alto e não vou ficar verdinho, mas a gente dá um prazer de fazer essa transferência e esse prazer de transferência ele se renova à medida que você ganha experiência. Wagner, você considera que a falta de experiência administrativa e a falta de vivência na política de um cidadão que é eleito governador, como é o caso do nosso querido Wilson Witzel, isso pode ser benéfico, ao invés de atrapalhar, pode ajudar? Toda pessoa, ela para ter experiência em cada cargo que passa, ele não era uma pessoa sem experiência, já tinha tido à frente de entidades, ou ter sido juiz, logicamente ser o gestor do Estado é um desafio fantástico, a pessoa tem que estar preparada para o desafio. Eu acho que não é a falta de experiência que diferencia a pessoa vai ser um excepcional ou não governador. Ele monta uma equipe, a equipe se cerca de profissionais que entendam e conduz, tem que ter sentimento. E sentimento, inclusive, por exemplo, ele identificou que a segurança é uma área sensível do Rio, e ele tem dado uma atenção toda especial. Pessoal. E pessoal. Atenção de ir junto. De junto e estar presente. E isso é positivo. E se tiveram governadores que não tinham também experiência à frente, foram governadores com desempenho interessante. Então não adianta. Ao mesmo tempo, você tem que sempre juntar em equipes pessoas mais jovens, menos sêniores, com pessoas cascuzas. É muito cedo para avaliar cada governo, mas eu vejo ele de maneira muito dedicada. O Cruz tem até uma relação muito boa com ele, vejo acertos importantes. Por exemplo, recentemente, ele chamou para ser o secretário de transporte o meu ex-subsecretário adjunto, que eu levei para o estado, Delmo Pinho, craque,
pessoa excepcional, uma pessoa que entende de logística, poucos engenheiros conhecem de logística, como o Delmo Pinho. Então eu na realidade, acho que ele tem buscado, chamou na área de polícia, amigo nosso, junto com o Marcos Vinícius, Alan Tornovski. O resgate da Alan Tornovski para a polícia, que estava comigo na SEDAI. Estava comigo na SEDAI. Claro, um amigo fraterno. O Alan é um cara excepcional. O Alan é um cara excepcional. Foi pisado desnecessariamente. E eu levei na ocasião ele para a SEDAI, ele ficou lá. Eu me lembro disso. Então ele é uma pessoa especial. Então está tendo acertos. E como todo governo vai ter os erros, ele vai ter que ser natural. Isso. Tive outro dia com ele, um golaço até dele, e junto com a prefeitura, com o Crivella e com o governo federal, quer trazer de novo o autódromo e a Fórmula 1 e as grandes competições de automobilística para o Rio de Janeiro, para Deodoro. Isso é um golaço. Isso é um golaço. São Paulo, isso foi tirado do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, foi tirado. Quem tirou foi o Marcelo Alencar, através da atuação do então secretário de Turismo, que infelizmente não teve força para brigar por aquela situação. Foi para São Paulo e agora eles souberam juntar esforços e, a princípio, a Fórmula 1 de 2021 e a Fórmula Indy, o GP de moto velocidade devem acontecer no Rio de Janeiro. Então esse trabalho é um trabalho de articulação, é muito positivo. Então o governo é medição de dinâmica ao longo do tempo. Ô Wagner, existe hoje uma queda de braço, pelo menos visível para o público, pode talvez nem ser o que esteja acontecendo na realidade, entre o presidente da Câmara dos Deputados, o carioca Rodrigo Maia, que na verdade nasceu no Chile, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que não é carioca, sendo, porque nasceu no interior de São Paulo. É verdade essa queda de braço na tua avaliação, ou eles estão afinados e as coisas vão andar? Olha, eu acho que nem são plenamente afinados, porque são poderes distintos, nem existe uma queda de braço. Há visões diferentes, cabe ao Rodrigo Maia fortalecer a questão do legislativo como poder legislativo. O legislativo deve legislar, fiscalizar o executivo, aprovar o orçamento. O executivo propor leis e executar. O Rodrigo tem sido um presidente da Câmara excepcional. E no melhor exemplo, a votação que ele está tendo, ele tem conseguido equilibrar muito. Para o Rio de Janeiro, ele é uma pessoa muito preocupada com as questões do Rio de Janeiro, muito preocupada. Eu acho que nesse momento, nós dentro daquela outra pergunta anterior, o que você vê o Rio de Janeiro? Eu acho que ele tem a oportunidade de ter um presidente da República hoje, que o berço político dele é o Rio de Janeiro, que é o Jair Bolsonaro, e ter um presidente da Câmara, que o berço político dele, inclusive com um pai tendo exercido a prefeitura, que foi um prefeito muito dedicado, que é o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, nós não podemos perder essa oportunidade da união desses dois esforços, com ameaças que vêm pela frente. Por exemplo, a gente tem uma ameaça brutal para a economia do Rio de Janeiro, apresentada recentemente pela própria ANP, um conjunto de parlamentares esteve na ANP. A ANP apresentou que, com a mudança dos royalties previstas numa lei que foi aprovada no Congresso, que está hoje suspensa no STF, que foi colocado para ser votado pelo ministro Toffoli em novembro, nós perderemos 70 bilhões nos próximos 5 anos. Isso quebra, isso é pior do que um tsunami. Então nós temos que aproveitar, porque mostrar claramente que não pode o Rio de Janeiro, tudo que ele ofertou para a União, perdeu aqui a capital, toda a contribuição, não recebe um centavo para a educação do Fundeb, ser sangrado do dinheiro dos royalties e, ao mesmo tempo, que não ganha o ICMS da produção de petróleo, porque ela é excepcionada na Constituição Federal. E nós temos que consertar isso agora. Isso foi literalmente uma lei, foi aprovada no governo Dilma, que massacra o Rio de Janeiro. Então eles têm que estar unidos nessa questão e vejo movimentos positivos da bancada do Rio de Janeiro nesse sentido. Vejo que tem falado com o Guleal, Cristino Áureo, doutor Luizinho, muito parlamentar que está se mexendo em relação a isso. Essa união é importante acima de qualquer briga. Wagner, nós chegamos ao final da nossa conversa, que sempre é boa, e você sabe que a casa aqui é sua, essa cadeira, quando você pretender, independente de convite, é sempre uma cadeira que esteja à sua disposição, e eu quero te oferecer as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você faça suas considerações finais
e se despeça dos nossos telespectadores, meu querido amigo. Olha, Gonçalves, como o programa está praticamente às vésperas dessa eleição do Fluminense, aquele que é tricolor que está assistindo, e que é tricolor e que ama o Fluminense, que vote aí na chapa Tenório Victor. Tem nome a chapa? É a chapa Libertadores, Chapa Libertadores. É a chapa que nós estamos com um conjunto de pessoas, como a área financeira vai ser o Ney Brito, com a experiência na Vale, na área jurídica, Rafael Rolim, na área de relacionamento institucional, Ayrton Xerez. Nós temos pessoas que não têm conflito de interesse em relação ao futebol, que querem se dedicar. Então vamos votar, porque na realidade a gente não vai ter outra chance. Um clube pode quebrar, veja o América, veja a Portuguesa em São Paulo, veja empresas que foram fortes, que quebraram, que sumiram, como a Varig. E o Fluminense pode acontecer isso, se tiver pessoas comprometidas, sem conflito de interesse, que queiram servir ao Fluminense, não se servir do Fluminense, a gente pode ter um colapso e não ter mais a oportunidade de eu de novo estar aqui sacaneando um flamenguista como você. Porque na realidade o Fluminense forte é sinal que a gente vai ter motivo de dar aquela sacode no Flamengo por muitas décadas à frente. E continuar tendo no hino do Flamengo, no Fla-Flu, o Ai Jesus. Tá certo. Você então está convocado para as eleições do Fluminense Futebol Clube, que vão acontecer no dia 8 de junho. Eu entendo que seja de 8 da manhã até as 5 da tarde. É por aí? Exatamente. Você se lembra? Exatamente. De 8 da manhã às 5 da tarde. E vão ser urnas eletrônicas. Muito bem. E você está convocado, vai lá votar na Libertadores, que é o nome da chapa do Tenório e do Wagner Victor. Essa chapa poderia se chamar Lurdinha, contra aqueles que querem esculhambar o futebol do Fluminense. Lurdinha era aquela metralhadora que o Tenório Cavalcante usava nos ombros quando ele queria encontrar os desafetos e botá-los para correr. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.